ele vários assuntos, inclusive este. Então, eu vou chamar aqui o Thomas de Toledo. Thomas, boa noite. Boa noite, Joaquim. Feliz aniversário. Bom te ver novamente aí depois de um tempo. E esse mundo tá complicado, não? Muito complicado, e para isso é que a gente, aqui o 247, nós sempre contamos com pessoas como você, que é especialista e que tem essa capacidade de explicar as coisas, para que todos nós tenhamos ali uma compreensão maior do que está ocorrendo nesse mundo extremamente complexo. E parece que num período de grandes revelações, em que está havendo revelações, as pessoas estão se revelando, países estão se revelando, ideologias estão se revelando, e parece ser assim. Eu não sei, mas eu quero ouvir você. Eu te passo a palavra, te agradecendo mais uma vez. Temos vários temas, viu? Eu vi você esses dias, eu vi uma foto sua, você estava na Rússia, em Moscou. Não sei se é de agora a foto, mas eu vi aquela foto. É outro tema que eu quero abordar com você, mas vamos começar pela faixa de Gaza, pelo massacre que está ocorrendo, e eu quero uma análise tua, pedir para você fazer essa análise e também tentar responder para a gente o que é preciso fazer para conter hoje o sionismo, que é representado pelo Netanyahu, esse sionismo que é assassino, genocida. Bom, o que a gente está vendo na faixa de Gaza é realmente o recrudescimento, né, das ações tomadas aqui pelo governo Netanyahu, numa brutalidade que, sem dúvidas, ela assusta muita gente que não acompanhou esse conflito na longa duração. Eu vou dizer que assim, o que hoje está acontecendo em Gaza já aconteceu em muitas outras situações. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos históricos, né? O massacre de Sabra Shatila, em 82. Nós tivemos ali também, todos os anos 80, ali, o processo da chamada Primeira Intifada, em que isso era bastante recorrente. Mas eu posso falar melhor da Segunda Intifada, que eu acompanhei em tempo real, nos anos 2000. Então, a Segunda Intifada ela começou exatamente no ano de 2000, quando o então primeiro-ministro, né, na época era o Ariel Sharon, ele visitou a esplanada das mesquitas e rompeu um acordo histórico, que era de que nenhum líder sionista poderia visitar ali, porque ali o movimento sionista mais religioso, messiânico, propõe destruir a esplanada das mesquitas, que é o terceiro lugar mais sagrado do Islã, para construir ali reconstruir ali o novo templo de Salomão, né, e dar a cabo ali aquela profecia judaica que por uns é interpretado de uma forma, por outros de outra. De qualquer forma, esse é um movimento que naquela época despertou a fúria dos palestinos e teve início, portanto, ali a Segunda Intifada. O azar dos palestinos é que, em 2001, teve o 11 de setembro nos Estados Unidos e, junto com isso, a guerra ao terror de Bush, que demonizou o mundo islâmico e, principalmente, deslegitimou a causa palestina, né, que eu me lembro que, naquela época, se associavam os árabes a terrorismo, a homem-bomba, esse tipo de coisa. Então, eu me recordo, né, as pessoas que estão acompanhando agora Gaza, né, muita gente já ficou chocado quando aconteceu o bombardeio daquele hospital, que era um hospital que estavam ali muitos doentes, muitas pessoas, que Israel criou uma mentira dizendo que ali havia uma base do Hamas, e isso causou uma grande comoção e foi aí o primeiro grande movimento que despertou o mundo aqui para o que está acontecendo lá. Mas eu queria te contar uma coisa, Joaquim, que no ano de, se não me engano, isso foi, acho que por volta ali de 2005, quando o Arafat ele estava sitiado ali na Muqtada, em Ramallah, na Cisjordânia. Lembro. Isso, havia um hospital ali que também tinha sido bombardeado. E eu me lembro que isso me chocou muito na época, né? O exército de Israel ele cercou com tanques, né? Na verdade, ele não fez um bombardeio aéreo, fez um bombardeio terrestre com tanques e foi lá e invadiu o hospital, matou todo mundo que estava lá. E isso me marcou muito. E quando eu estive na Palestina no ano de
no ano de, acho que foi no ano de 2014, 2014, se não me engano, eu tive a oportunidade de visitar esse hospital e plantei uma oliveira aonde esse hospital foi reconstruído. E aí eu perguntei para os palestinos como que a gente vai dar o nome para essa árvore. E aí uma palestina propôs que aquela árvore recebesse o nome de Brasil. E aí ficou plantada uma árvore chamada Brasil num hospital em Ramala. Né? Eu tenho as fotos desse gesto de solidariedade. E eu não imaginava que isso fosse voltar a acontecer e numa tamanha brutalidade tal qual está acontecendo em Gaza. A gente não conseguiu acesso naquela ocasião à faixa de Gaza. A faixa de Gaza já se encontrava bloqueada, ela se encontra bloqueada desde 2006. Então, nada entra, nada sai praticamente de Gaza sem o escrutínio de Israel, que tem seus próprios critérios. E o que a gente viu agora em Rafah foi o seguinte: primeiro, a faixa de Gaza é a maior densidade demográfica do planeta, né? Então, 2 milhões e 200 mil pessoas numa área de 32 metros quadrados, mais ou menos. Havia ali 3 grandes cidades: a cidade de Gaza, de Khan Yunis e a própria cidade de Rafah. Com a destruição completa do norte de Gaza, portanto, de Khan Yunis e da própria cidade de Gaza, a população que não tem mais casa, que não tem mais nada, 80% das casas da faixa de Gaza foram destruídas, essa população se refugiou na região de Rafah, que é onde fica ali a fronteira com o Egito. Então, como que foi essa situação? Inclusive, me lembra depois de comentar, eu estive recentemente no Egito e tenho algumas perspectivas dos egípcios lá para comentar aqui sobre a situação ali da fronteira, especificamente. Bom. Mas voltando, né, esse ataque em Rafah, ele é um ataque sem escrúpulo nenhum, porque, primeiro, ali é uma área exatamente um campo de refugiados. Quando se fala num campo de refugiados, do que se trata um campo de refugiados? É um lugar onde moram pessoas que que tiveram tudo destruídos e que estão tentando sobreviver de alguma forma. E como que a população de Gaza hoje sobrevive? À base de ajuda humanitária. E Israel tem travado uma guerra contra a Agência Nacional dos Refugiados Palestinos da ONU, né, acusando inclusive de colaboração com o terrorismo, e sistematicamente Israel vem matando as missões humanitárias da ONU ligadas à UNRWA para poder, portanto, ali evitar com que os palestinos tenham acesso a essa ajuda humanitária. A situação ali está tão dramática que não existe mais água potável. Muita gente está bebendo água do mar, eles estão precisando fazer dessalinização baseada assim, em ferver a água, basicamente, né, para poder tirar um pouco do sal, e não há comida, existe uma escassez muito grande. O povo egípcio tem uma solidariedade muito grande com os palestinos. Existe os egípcios, eles se emocionam demais quando vem alguma coisa ali com relação aos palestinos, e está tendo algumas convocações militares extras dos reservistas egípcios para atuarem ali na fronteira. Então, portanto, o Egito ele tá se preparando para algo pior. O Egito não quer que os palestinos deixem a faixa de Gaza, porque ele sabe que, se caso os palestinos saírem de Gaza, o resultado vai ser que jamais eles vão voltar. Gaza vai ser totalmente anexado. Então, não só os egípcios, isso é uma opinião também em boa parte da liderança palestina, que eles devem ficar ali para resistir da forma que for possível, porque já tem empreendimentos para construir resorts ali na praia de Gaza, né, que inclusive estão sendo anunciados, já tem fundos aí sendo arrecadados para construir ali um complexo de resorts e também para explorar o gás e o petróleo que foi localizado ali, e que isso interessa muito para os países europeus, no caso a Alemanha está muito interessada nisso, a França está muito interessada nisso, como desdobramento da questão da guerra da Ucrânia e da falta de fornecimento que eles agora têm com relação à Rússia e do preço altíssimo que eles têm pago de combustíveis importados dos Estados Unidos e de outros lugares. Portanto, a situação hoje da população civil na faixa de Gaza é de uma calamidade acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Muito pior do que eu vi na época da Segunda Intifada, muito pior do que a gente está
a gente está acostumado a ver em tantos outros tipos de conflitos, né? A gente pode citar aí vários genocídios, genocídio de Ruanda, né? Tantos outros exemplos aí de genocídios que aconteceram na história, mas em nenhum deles você tem uma população cercada, né? Cercada. E outra coisa que eu acho interessante comentar sobre a visão dos egípcios sobre a situação, que eu queria perguntar, você falando daquilo que você tem pela visita que você fez ao Egito, para as pessoas lembrarem, isso, Thomas exatamente. ele faz expedições arqueológicas, né? É isso, né? Arqueológicas para o Exatamente, Egito. né? Organiza expedições arqueológicas para o Egito. Felizmente, o Egito não está envolvido na guerra. O Egito é uma região de segurança no meio de 4 conflitos. E a percepção dos egípcios, isso é a opinião que predomina, por mais que eles sejam solidários ao povo palestino, existe um consenso de que o Egito não deve se envolver em nenhuma das 4 guerras nas suas fronteiras. Quais são as 4 guerras? Bom, a guerra de Israel contra os palestinos em Gaza, a guerra civil no Líbano, que depois que o Muammar Gaddafi ele foi derrubado por aquele movimento, aquele golpe de Estado, aquela intervenção ocidental, a Líbia ela continua em guerra civil e grupos armados, bandos armados ainda tomam controle da região ali da Cirenaica, né, Benghazi, e tem também mais 2 conflitos nas fronteiras egípcias. O outro conflito é ao sul, né, a guerra no Sudão, que vem também produzindo muitos refugiados. Eu estive também no extremo sul do Egito, na região de Aswan, e lá esse conflito é muito mais sentido do que o conflito na faixa de Gaza. Então, a população ali da fronteira sul do Egito, eles têm muito mais preocupação, claro que eles têm a preocupação com o que acontece na Palestina, mas o que acontece no Sudão interfere muito mais na vida deles do que o que acontece ali na faixa de Gaza. Qual que é a situação? O Egito ele tem uma zona tampão que é a Península do Sinai. A Península do Sinai é uma região desértica, você tem ali o canal de Suez que separa o Sinai do continente africano, né? O Sinai já é considerado Ásia, então o Egito é um país bicontinental, ele fica boa parte no território africano, mas ele tem uma pontinha asiática. Então, nesse sentido ali, a gente tem uma composição ali geográfica que faz com que o Egito, de certo modo, o conflito em Gaza afete menos a realidade do que outros conflitos. E há um quarto conflito também, que não dá para a gente deixar de mencionar, que é o do Iêmen, né? Porque por mais que você fale, está do outro lado do Mar Vermelho, o Iêmen, a distância é muito curta, são menos de 100 quilômetros para se atravessar o mar. Então, muitos iemitas, assim como sudaneses, líbios e palestinos, pedem refúgio no Egito. Hoje, 10% da população do Egito é de refugiados. 10%, Joaquim. E a população egípcia atual é mais ou menos 100 milhões de habitantes, dos quais 10 milhões são refugiados, principalmente e também da Síria. Nossa, você viu? Tem uma coisa que o Hassan contou aqui, é que ele foi para. Ele veio para o Brasil, a mãe veio, uma irmã veio. Ele conseguiu tirar 2 irmãs e elas foram para o Egito. Só que aí ele não pude confirmar, mas num outro momento ele estava comentando sobre isso. Existe hoje, que não é o caso de quem está no Egito, mas existe hoje pessoas em Gaza, quer dizer, é o caso de pessoas que foram para lá. Existe um comércio, viu? Que ele estava dizendo, que para tirar as irmãs, no primeiro momento, ele teve que. Era uma coisa de $20.000, algo assim. Tinha que encontrar e conseguia colocar no Egito. Eu não sei, eu quero conversar com ele sobre isso quando fizer a live, mas tinha um comércio, ele estava denunciando esse comércio. E com algum tipo de ligação, inclusive com a autoridade, com agentes, burocracia de Israel, de alguma maneira, porque você consegue, fazendo esse pagamento, você consegue deixar a faixa de Gaza. Uma coisa absurda, né? É o que ele me disse. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você for fazer essa entrevista com ele, pergunta isso antes da entrevista ao vivo, porque tem informações que são sensíveis e que podem, às vezes, constranger caso seja online. Então, porque como é que funciona isso? Na verdade, são várias máfias
envolvidas. Isso tem qualquer conflito. Na Ucrânia, por exemplo, né, isso levou à queda do próprio ministro da Defesa na Ucrânia, porque você tem ali uma máfia que cuida exatamente de fazer com que os jovens em condições militares que são convocados, eles sejam dispensados do serviço militar por pagarem para algum intermediário para poder fazer como é que posso dizer, para evitar essa situação. Então, isso é muito comum em situações de conflito. E quem controla praticamente toda a fronteira ali é Israel. Então, o que acontece é que isso tem que ser negociado individualmente com soldados israelenses. Então, essa é a questão. E esses soldados israelenses são corruptos, né? Querem dinheiro. E muitas vezes também isso precisa ser acordado com o outro lado da fronteira. Então, tem soldados egípcios ali que às vezes acabam entrando no esquema, né? Então, é bem complicada essa situação. É triste, mas é o que você muitas vezes tem em situações de conflito. E aí, isso sempre acaba favorecendo quem tem alguma condição financeira para sair dessa situação. O que, no caso de Gaza, é trágico, porque eles perderam tudo. Né? Então, não tem nem o que dizer. Se alguém tem dinheiro guardado, muitas vezes virou pó. Né? É uma situação muito dramática. 80% das residências de Gaza foram destruídas. Toda a infraestrutura, não existe mais escola em Gaza. Todas as escolas foram destruídas, hospitais têm poucos funcionando ainda em Rafah. Em todas as outras regiões da faixa de Gaza não existem mais hospitais, não existem mais universidades e prédios residenciais inteiros foram devastados a ponto de o exército de ocupação israelense já tomar conta ali de metade da área da faixa de Gaza. Thomas, deixa eu perguntar, que coisa absurda. O Arce até comentou, ele disse o seguinte, que nem cachorro hoje tem um sofrimento, ou vive como vivem os moradores de Gaza. Ele tem tios e primos. Na verdade, cachorro não pode viver assim, nem muito menos gente, entendeu? Mas que é uma situação dramática. Então, eu retomo a questão inicial. O que fazer para conter Netanyahu? E como você está analisando a posição dos Estados Unidos, do governo Biden, diante de um genocídio que o mundo já começa a reconhecer? O mundo que eu digo, o Brasil reconheceu há mais tempo, já disse, denunciou, na verdade, mas outros países, inclusive países europeus. Olha, Joaquim, a equação é um pouco complicada, porque o que acontece é que você tem uma associação nos Estados Unidos chamada AIPAC, que ela realiza o lobby sionista e ela compra políticos, compra literalmente, porque nos Estados Unidos isso não é proibido, né? Nos Estados Unidos isso é regulamentado. Então, ela financia campanhas de democratas e republicanos e, historicamente, qualquer um que se opôs a esse pacto que existe entre o sionismo e o mainstream dos Estados Unidos foi atropelado. Né? Então a gente tem vários casos aí de pessoas ali que, por algum motivo, não concordaram com a agenda de Israel usando os Estados Unidos, e essas pessoas sofreram aí sanções eleitorais, foram canceladas, tiveram sua reputação destruída, foram chamados publicamente de antissemitas, então isso destruiu a carreira de muita gente. O que acontece é que nós temos uma novidade nesse momento atual, que são as ocupações das universidades dos Estados Unidos. Então, isso mexeu bastante no xadrez. Por quê? Primeiro, Israel tem parcerias estratégicas com as grandes universidades dos Estados Unidos. Eles têm parcerias com Harvard, Yale, com as universidades da Califórnia, com universidades praticamente todos os estados. Né? Tem os estados que são mais conservadores, né, que isso é até mais evidente. O caso, né, a universidade onde eu fui pesquisador, que é a Universidade da Califórnia, Los Angeles, teve um confronto direto entre estudantes pró-palestinos e estudantes pró-Israel. Foi até um dos lugares onde teve uma violência física, né, pancadaria. Mas o que tem acontecido é que esses movimentos, cada vez mais, eles têm denunciado a cooperação das universidades dos Estados Unidos para produzir conhecimento que Israel depois usa na guerra.
né? Então, esse movimento, ele ganhou uma força muito grande, ele ocupou vários centros importantes de opinião, e só uma pessoa que se prejudica com isso, que, na verdade, é um grupo político, que é o Partido Democrata do Joe Biden, né, que é quem está sendo mais prejudicado por essa situação. Por quê? As eleições que vão acontecer, elas estão muito polarizadas, né, uma situação muito parecida com a do Brasil, só que naquela situação dos Estados Unidos, o Trump já tem uma posição clara pró-Israel. E o Biden, ele fica numa situação que é a seguinte: o Biden, como todos sabemos, ele é pró-Israel. O problema é que o Biden, ele se manifestando da forma que ele tem se manifestado a favor de Israel explicitamente, o que tem acontecido com ele? Ele tem perdido apoio de dois setores que são decisivos para ele ganhar as eleições. Os imigrantes, especialmente de origem árabe ou muçulmana, e a juventude, especialmente a juventude universitária. E esses movimentos de solidariedade, eles têm ganho, inclusive, setores como, por exemplo, o movimento negro dos Estados Unidos, que encampou a causa palestina, e o movimento indígena dos Estados Unidos, dizendo: nós entendemos o que os palestinos vivem, porque a guerra de Israel contra os palestinos é uma guerra colonialista. É uma guerra muito parecida com o que foi o apartheid na África do Sul, muito parecido com o que foi o que a França fez na Argélia, e muito parecido com o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, com o que a Inglaterra fez na Índia, no Paquistão, e por aí vai, né? Todas as guerras colonialistas. A diferença é que essa a gente está assistindo ao vivo. Tá certo. Como é que você veja que seria para a contenção, os Estados Unidos ou o povo de Israel é que tem condição de parar essa ação do Netanyahu, né? Então, veja, eu pergunto para você, então, são duas questões aqui que precisam ser levadas em consideração. Internamente, o Netanyahu ele está sofrendo uma série de protestos. Só que ele tem uma maioria no KNC, que é o parlamento israelense, que é uma maioria frágil, mas que garante a governabilidade dele. Outra situação curiosa é com relação à situação dos grupos que apoiam ele, porque, por incrível que pareça, o Netanyahu, na coalizão, ele é o mais moderado, Joaquim, por incrível que pareça. Ele tem o ministro das Relações Exteriores, que é aquele que humilhou o embaixador brasileiro. Aliás, o governo Lula tomou uma atitude muito importante, que foi de não enviar um novo embaixador para Israel. O próximo passo agora seria expulsar o embaixador israelense e, depois disso, romper relações. Então, o Brasil já deu mais um passo nesse sentido, né? Isso seria uma atitude bem radical. O governo está dosando para a hora que possa jogar essa cartada. De qualquer forma, esse foi um movimento do Brasil. Então, o que eu acho que pode fazer para parar esses conflitos? É exatamente isso que está acontecendo, a mobilização popular. Por quê? Porque o Biden ele daria um apoio irrestrito a Israel, como a Hillary Clinton daria, né? Deu quando ela foi secretária de Estado do governo Obama, né? O Obama, da mesma forma, ele apoiou Israel, né? Da mesma forma que o Clinton e todos os democratas, eles têm uma tradição de apoiar Israel, como os republicanos, Bush, todos eles. Então, a retórica ela é muito definida, ela é muito clara, porque existe uma simbiose dos interesses da elite econômica dos Estados Unidos com a elite econômica israelense. Os Estados Unidos são o maior fornecedor de armas para Israel. Em segundo lugar, é a Alemanha. A Alemanha ela tem uma posição de estar apoiando internacionalmente Israel exatamente por isso. E é curioso que a França tem se distanciado um pouco dessa posição, e aí isso tem a ver com duas questões. Uma que é a questão da própria Ucrânia, que a França considera um conflito prioritário para eles, né, na leitura do governo Macron, e que a França hoje ela tem enfrentado uma onda de descolonização na África, né, porque a França ela foi malandra, né, os países africanos tiveram seu processo de descolonização, só que a França ela recolonizou esses países a partir da imposição de uma moeda, de um regime comercial ali de tratados comerciais com eles e de toda uma
série de impostos coloniais que amarraram esses países à antiga metrópole. Então, hoje, esses países em que houveram ali golpes militares nacionalistas, diga-se de passagem, que se aliaram à Rússia e estão se aproximando da China nesse processo aqui de reconquista da África. Então, a África está mudando muito a sua situação. Então, Macron está muito mais preocupado com isso e ele tem uma situação que ele é uma espécie de Eduardo Leite, né, lá da França, porque ele só consegue ganhar as eleições num cenário em que a esquerda não chegue no segundo turno, porque ele disputando com a extrema-direita, ele tem automaticamente os votos da esquerda. Então, nesse sentido, ele dá alguma sinalização apoiando a causa palestina, eleitoralmente para ele é interessante. E a Alemanha apoia, não por uma questão de que, olha, os alemães foram cruéis ali com os judeus, não é nada disso. A Alemanha apoia porque ela quer comprar o gás que Israel vai explorar na faixa de Gaza e porque a Alemanha é a segunda maior fornecedora de armas. Então a equação é puramente econômica. Não se trata de uma questão humanitária com os judeus, até porque a gente sabe muito bem que o sionismo ele se aliou ao nazismo para poder derrubar para poder, portanto, enviar, né, os judeus para construir o Estado de Israel. Então, Nossa. em resumo, não, pode falar, conclui. Então, em resumo, a única coisa que pode acontecer é um grande movimento internacional. Tem que se pressionar os líderes. A Palestina tem feito movimentos importantes. Por exemplo, a votação na ONU, né, tem circulado aí um mapa dos países, né, que apoiaram a Palestina. E é curioso que você olha no mapa Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão e, se não me engano, o Reino do Marrocos. Não é o Marrocos, é um outro país da África ali. Enfim, são os países colonialistas, são os únicos países que têm um passado colonialista, né, que são contra o ingresso da Palestina como membro permanente na ONU. Então, a pressão da opinião pública ela é necessária, a pressão dos governos ela é necessária também. Eu acho que o Lula podia ser um pouco mais incisivo, porque a América Latina ela viria se o Lula tivesse uma posição com mais ênfase. Podemos até citar o caso do Petro na Colômbia, que tem uma posição bem de rompimento mesmo de relações. O próprio Boric, do Chile, que ele é extremamente problemático, é a Tabata Amaral do Chile, né? A Tabata Amaral de terno, né? E nós temos também o AMLO, né, no México, né, que ele tem tido uma posição também bastante assertiva. E o Brasil, ele foi importante, né, o Lula deu declarações fortes, o Lula deu apoio para esses refugiados, inclusive o Hassan é um desses que veio para cá, né, para o Brasil. Sim. Eu já conheço o Hassan desde 2014, né, a gente já se conversou, várias vezes ele tenta voltar para o Brasil, ele teve várias dificuldades, né, então me solidarizo aqui com o Hassan, com a família dele, também com todos os agora ele está no Brasil, tá? Ele está no Brasil, ele conseguiu vir, né, e na ocasião em que a gente teve na Palestina, a gente foi muito recepcionado pelas autoridades de Betúnia, que é uma cidade ali em que você tem grande parte da população que é palestina brasileira, de pessoas que fugiram no período da Nakba, imigraram para o Brasil, conseguiram cidadania brasileira e depois voltaram na época dos acordos de paz e aí se restabeleceram ali na Cisjordânia, nessa cidade. Né? E eu mando um abraço, então, para todo esse pessoal que nos recebeu muito bem ali, quando a gente levou uma delegação de acadêmicos brasileiros, né, de sindicalistas brasileiros, em solidariedade ao povo palestino. Entendi. Bom, enfim, tem que ter a ver pressão da comunidade internacional em relação ao pressão sobre Israel e o Netanyahu. Mas é preocupante quando você diz que o Netanyahu é mais moderado, existe mais elites sionistas mais radicais. Isso é preocupante. Sim, porque o que acontece? Nós temos que entender o seguinte: existe uma falsa ilusão de que existe a esquerda israelense
ela é melhor do que a direita ou vice-versa. Se a gente for ver o Partido Trabalhista Israelense, que é a suposta esquerda israelense, ela governou Israel durante a Nakba, durante as guerras dos anos 60 e 70, portanto, o trabalhismo israelense, ele é um trabalhismo colonialista, né? Ele é direito trabalhista para os israelenses e sionismo para os palestinos. Então, em muito pouco ele se difere. Qual que era a situação do Netanyahu? O Netanyahu, ele é membro do partido Likud, que é um partido que era o mesmo partido do Ariel Sharon. Por incrível que pareça, o Sharon, que foi um carniceiro no massacre de Sabra Shatila, ele deixou o Likud e fundou um partido que em português é chamado de Avante, né? E esse partido, na época, foi encabeçado pela ministra das Relações Exteriores dele, a Tzip Livni, e esse partido, ele propunha, né, foi o último partido de centro-direita, né, que propôs um acordo de paz com os palestinos. Claro que não era um acordo que favoreceria os palestinos, mas ele propunha uma saída de 2 estados. Quando o Likud, né, inclusive esse foi o motivo da ruptura dele com o Likud, quando o Likud voltou ao poder com o Netanyahu, né, e aí já se vai um longo ciclo do Netanyahu no poder, a situação de Israel ficou, portanto, numa coalizão que ela sempre ia da direita, centro-direita, à extrema-direita. Então, como é que funciona a composição? Isso é importante porque a gente não pode usar o caso brasileiro para entender o modelo político de Israel. Para você montar um governo, você tem que construir uma maioria. E essa maioria, muitas vezes, é uma maioria frágil. Então, veja só, suponhamos aqui que você tem ali 100 deputados. Estou colocando aqui um número aleatório. Para você fazer um governo, você precisa ter uma maioria. E essa maioria, às vezes, né, você tem ali, sei lá, 10 partidos, às vezes tem um partido com 2 membros que vai ser o partido que vai te garantir a maioria. Então, esse partido com 2 membros, ele tem um poder de chantagem tão grande que ele praticamente enquadra o governo. E é a situação um pouco do Netanyahu, porque ele tem os partidos ali ultra-ortodoxos, partido de extrema direita, partido que é um fascismo sionista, pior do que você possa imaginar, e você tem os ultranacionalistas. Então, todos esses partidos, eles estão na coalizão do Netanyahu. E aí tem alguns que até nem tem uma bancada tão grande, mas como ele construiu essa maioria frágil, eles falam, se você não fizer tal coisa, a gente retira o nosso apoio. E retirando esse apoio, ele fica numa situação em que ele tem que ir cada vez mais para o extremo. Então, o governo atual, a composição do gabinete atual tem esse perfil extremista por causa do equilíbrio de forças interno ali na própria composição do governo Netanyahu. Eu vou citar um exemplo, Joaquim. O caso agora da libertação dos reféns, já foram feitas várias tentativas de acordo que o partido do Netanyahu concordou, porque existe uma pressão popular em Israel, dos familiares, para que se liberte os reféns. Então, eles conseguem chegar em acordo com o Hamas, e quando esse acordo é levado ali para o gabinete, os partidos de extrema-direita vetam, e aí o Netanyahu acaba não podendo aceitar. Não estou aqui diminuindo o papel do Netanyahu, muito pelo contrário, o Netanyahu é um genocida, ele é o grande responsável pelo que está acontecendo, e ele faz isso por uma questão muito mais da carreira política pessoal dele do que propriamente por qualquer outro motivo, porque ele sabe que o Hamas não pode ser derrotado, ele pode matar todos os palestinos lá. Os palestinos que estão espalhados pelo mundo, que estão em outros lugares ali na própria Cisjordânia, ou sobreviventes, eles podem adotar a ideia Hamas. Então, o Hamas é uma ideia, né? Como diz lá aquele personagem lá do Guy Fawkes, né? Você não pode matar uma ideia, ideias são a prova de bala. Né? Então, portanto, o Hamas ele se tornou uma ideia. Então, ele é imortal. Enquanto Israel continuar dizendo que vai eliminar o Hamas, a ideia Hamas vai sobreviver. Você pode matar todos os líderes, mas a ideia ela vai renascer. Nossa, interessante isso. Então, portanto, o Israel deve saber disso, né? Então, é uma ação que na verdade, de afirmação de poder, né? Para subjugar um povo. É um genocídio, realmente, para que toda aquela região não exista nem mais faixa de Gaza, nem exista mais a Cisjordânia.
que seja puramente Israel, como o Netanyahu apresentou, o plano que ele apresentou na ONU pouco antes do 7 de outubro. É isso. Na verdade, o plano sionista, ele nunca... não é novidade, Joaquim. O plano sionista, ele sempre foi a conquista. Você tem dois planos sionistas. Você tem o plano sionista original, que é Israel, um Estado judeu, do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, que é o que hoje está em disputa. E você tem o plano da Grande Israel, que é Israel do Eufrates ao Nilo. Então, existem esses dois planos. Seja como for, a saída de dois estados, ela era vista pelo movimento sionista, quando houve os acordos de Oslo, em 1993, como um passo em direção ao primeiro plano. E aí, o primeiro plano concluído, eles passam para o segundo plano, que é o chamado revisionismo sionista. Tem até autores sionistas que escreveram, teorizaram sobre o direito desses territórios, porque Abraão era de Ur, no Iraque, e isso e aquilo, e que o Egito tem que anexar, porque foi onde Moisés recebeu os mandamentos, e isso, aquilo. Então, eles dão uma roupagem religiosa para algo que basicamente a gente sabe que é geopolítico. Por quê? Porque, na verdade, o projeto da Grande Israel, ele não tem nada de religioso, ele quer simplesmente anexar ali o canal de Suez, ou construir ali o canal de Abraão, que eles pretendem ali fazer, né? Ou então, né, o canal de Abraão, não, acho que é Ben Gurion, né? Acho que é Ben Gurion que eles querem fazer ali, que é o alagamento do deserto do Negev, que inclusive, há um tempo atrás também, quando eu estive na Palestina, houve, né, uma expulsão em massa dos beduínos palestinos, que é uma população indígena nômade, né? Então a gente tem muita ideia do indígena fixo, né, por causa do Brasil, mas existem os indígenas nômades, que são pessoas que eles vivem em tendas e eles moram de tempos em tempos em algum lugar em busca de oásis. Então você tem essa população palestina que ela foi recentemente expulsa desse deserto, né, que fica ali ao sul, e nessa região, portanto, eles iniciaram ali um processo de desantropização para poder ver a viabilidade de construir esse lago artificial, que tem que passar por Gaza, então você teria que abrir a faixa de Gaza para poder trazer as águas do mar Mediterrâneo e fazer, portanto, essa saída que passaria por um pedaço ali da Jordânia e faria a curva em direção ao Mar Vermelho. Isso para o Egito seria desastroso, porque para a economia do Egito o canal de Suez é vital para a sua economia, né? E também seria desastroso para a China, que já estabeleceu uma relação com o Egito para poder chegar até a nova Rota da Seda pelo canal de Suez ali no Egito, como um desaguadouro, portanto, ali que conectaria ao Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, África, Europa e Ásia. Portanto, o Egito está localizado aí nessa posição estratégica. Perfeito. Professor Thomas, o Fuad Sharaf Eldin, ele diz o seguinte: professor, não acha que a extrema-direita é o sionismo, mas com cara camuflada? Olha, o sionismo, eu acho essa pergunta interessante pelo seguinte: o que acontece? A extrema-direita europeia, tradicionalmente, ela era antissemita. Ou seja, a extrema-direita, né, o nazifascismo, perseguiu os judeus. Usava, inclusive, os judeus como bode expiatório para perseguir, né, para os seus objetivos políticos. Coisa que até o Vargas usou aqui. Né? O Vargas, quando deu o golpe em 1937, revelou que o Plano Cohen era uma conspiração judaico-maçônica comunista para tomar o poder no Brasil. Né? Olha o nível de maluquice. De qualquer forma, o que acontece é que progressivamente, né, depois da Segunda Guerra Mundial e do estabelecimento do Estado de Israel, Israel se tornou uma espécie de paradigma para a extrema-direita. Por quê? Porque Israel é um regime que pratica tudo que a extrema-direita sonha. O apartheid, o racismo, é um país extremamente armamentista, você tem todo um discurso de violência construído em torno disso. Então, Israel, ele
ele coaduna uma série de valores que são característicos da extrema-direita. Né? E esses valores eles fazem com que as pessoas acabem aderindo a essa causa, né, de apoiar o sionismo, porque, só para ter uma ideia, Joaquim, o sionismo ele foi fundamental para a manutenção do regime de apartheid na África do Sul. O regime do apartheid na África do Sul contou com muito apoio de Israel, do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista do envio de armas, do ponto de vista da construção de um tipo de segregação. Então, tudo isso, o regime do apartheid, por isso que o Mandela era muito amigo do Arafat. Né? Isso não dá para a gente esquecer na história. Né? Essas figuras ali, Fidel Castro, Mandela, Arafat, todos eles fizeram parte aí do movimento que a gente precisa sempre resgatar, que é esse movimento anticolonial. Nossa, o racismo, pelo jeito, está no DNA do próprio sionismo. Sim, isso está no próprio livro do Herzl, né? Aquele livro Estado Sionista, ou Estado Judeu, perdão, né? Que ele deixa muito claro que é um projeto colonialista, um projeto de europeus. Né? Então, por exemplo, não era um projeto de judeus, era um projeto de europeus de origem judaica. Então, o objetivo, tanto que, se você for ver, Joaquim, os etíopes, os judeus etíopes que vivem em Israel, também vivem numa condição de segunda classe, né, por serem negros e por eles não terem ascendência europeia, como a maioria dos sionistas lá. Aliás, Israel é um Estado racialmente hierarquizado. Por quê? Porque aqueles que têm origem europeia ou estadunidense são cidadãos de primeira classe em Israel. Quem tem uma ascendência latino-americana está na segunda classe. Quem tem uma ascendência árabe, etíope, está na terceira classe, ou até persa, né, asiático. E aí, quem é palestino não está em classe nenhuma. Né? Tem até aquele... Né, eu vi há um tempo atrás aquela série lá, Expresso da Manhã, né? É o fundo, né? O fundo que era o pessoal que não era nem numerado. Não era nem primeira, segunda ou terceira classe, era o pessoal que era considerado fundo. Esses são os palestinos, que não têm direitos nenhum. Eles simplesmente não podem exercer qualquer tipo de cidadania, porque o Estado é um Estado teocrático, né? É um Estado judeu. Se ele é um Estado teocrático, ele é um Estado que não permite outro tipo de fé. E vale lembrar que em Israel você tem também uma população cristã, né? E uma população cristã, inclusive, nativa, porque várias igrejas em Belém, em Jerusalém, são ali lugares sagrados para cristãos. E muitos padres vivem ali desde sempre. Muitas ordens monásticas estão estabelecidas naquela região ali desde os templários. Então, tudo isso é uma memória que tem sido apagada para se consolidar um Estado hierárquico, racista, segregacionista, que é o Estado sionista de Israel. Thomas, a Zilma Lidelma, ela comenta aqui, o dia que o Netanyahu for moderado, Bolsonaro é de esquerda. Então, e diz aqui, e a Fátima Correia diz aqui, mas o Hamas não foi criado com o apoio de Israel e Estados Unidos para destruir a OLP? Isso tem relatório sobre isso, publicado pelo Haaretz. Deixa eu só explicar esse negócio do moderado. Quando eu estou dizendo que o Netanyahu é moderado, eu não estou dizendo que assim, toda vez que a gente vai fazer uma comparação em qualquer coisa no mundo, a gente precisa de um referencial. Isso é na física, na matemática, na história, na geografia, qualquer coisa a gente precisa de um referencial. Então, qual que é o referencial? Se a gente for usar como referencial quem se autodenomina extrema-direita em Israel, o Netanyahu seria sim moderado, porque você tem grupos ali que são muito piores. Você tem na coalizão de governo, você tem grupos que defendem abertamente o extermínio da população palestina. Abertamente, no discurso no parlamento, isso é registrado. Inclusive, isso está ali no próprio processo não do TPI, da Corte Internacional de Justiça.
para caracterizar o crime de genocídio. Então, esses discursos desses ministros foram colocados. Então, quando eu digo que ele é moderado, eu estou dizendo em relação ao gabinete dele. Não significa que ele seja moderado numa perspectiva da política mais ampla. Muito pelo contrário. Nós olhamos para o Netanyahu, ele é um Bolsonaro, ele é um cara de extrema direita. Entretanto, veja uma coisa, né? Se vocês olharem o próprio Bolsonaro, tem gente de extrema direita que é pior ainda que o Bolsonaro. Ou vocês querem dobrar a aposta e ver um dia um Silas Malafaia no poder? Querem ver uns cidadãos aí como tantos outros ali que são até mais extremados nesse discurso, né? Aquela loirinha lá de Santa Catarina lá que usa as flores. Júlia Zanata. Terrível. Júlia Zanata. Então, essa gente é pior ainda que Bolsonaro. Eu não dobraria aposta. O Bolsonaro é horrível, é péssimo, mas você tem que sempre medir. Por exemplo, eu tenho uma leitura que o Lula está à esquerda do governo dele. Eu acho que o Lula, em termos relativos, ele está mais à esquerda do que o governo dele, coisa que o governo dele está mesmo. Ele fez uma coalizão, né? Isso. Numa coalizão, você tem que entender as coisas do ponto de vista relativo e não absoluto, tá? Então, assim, não estou dizendo que o Netanyahu ele é moderado do ponto de vista da ciência política. Eu estou dizendo em comparação ao gabinete que ele precisou montar para poder governar. Mas isso não tira nem um pouco da culpa e nem da responsabilidade dele por todos esses crimes que ele está cometendo. Ele tem que ser preso, condenado, porque ele lidera o genocídio, ele lidera o massacre e ele lidera esse governo com os extremistas. Ele que construiu esse governo. Portanto, ele é o responsável. Tá? Então, não estou diminuindo em nada aqui. Tá? É só importante deixar isso claro. Thomas, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas geopolítica ainda. Você esteve na Rússia agora há pouco tempo. Que novidades, se você esteve, que notícias você traz de lá? Então, olha, na verdade, depois eu te explico essa história da Rússia, mas o que acontece, né? Basicamente o que a gente tem é que há uma situação agora em que há uma nova composição ali, né, do governo russo, que eu acho que a guerra ela vai para uma nova fase. E isso dá exatamente com a mudança no Ministério da Defesa, né? Sai o Shogun e entra agora um economista, que é um cara que lê, mais um desses russos que eu te falei que lê em Celso Furtado, né, que fala em estruturar uma economia em longo prazo. Então, eles falam em substituir importação, em produzir indústria de tecnologia. Então, ele tem uma visão muito industrialista do conflito. Então, o que você faz? Você desloca, né, a lógica do Ministério da Defesa para uma lógica puramente militar para se transformar numa lógica mais econômica. Então, é uma transformação estrutural. A Rússia está estruturando a sua economia para uma economia de conflito de longo prazo. Porque qual que é a leitura? Hoje, o discurso do Macron é de que ele pode enviar soldados franceses para o campo de batalha. Da mesma forma, a Polônia é hoje um dos países mais armados da União Europeia. A Grã-Bretanha ela vai passar por uma mudança agora de governo. Né? Vai ter o processo eleitoral e pode ser, todas as pesquisas indicam que os trabalhistas voltam para o poder. Né? Olha, olha que notícia boa, hein? Sim, só que qual que é a questão? O líder trabalhista, que era mais à esquerda, que era o Corbyn, ele foi cancelado pelo sionismo. O sionismo fez um lobby gigantesco para destruir a imagem do Corbyn, então não vai ser o Corbyn, vai ser provavelmente o setor mais moderado do trabalhismo, que ele era numa linha muito parecida com o Mélenchon na França, que é uma esquerda mais tradicional, uma esquerda mais assim, enraizada, crítica à OTAN, né, crítica ao imperialismo. Então, agora a tendência é que seja alguém mais moderado. Eu não estou acompanhando o processo lá, mas estou vendo isso por cima. Do ponto de vista da Rússia, teve hoje, que seria para nós aqui o período da manhã, para eles já era o período da tarde, houve um bombardeio, Joaquim, que foi muito significativo. Segundo algumas fontes, né, foram bombardeados os campos de treinamento, né, da OTAN na cidade de Lviv, na Ucrânia. E nesse campo de treinamento, acredita-se que havia soldados
tanto da OTAN quanto da Ucrânia, que foram mais ou menos 300 soldados e mais toda uma série de armamentos que foi destruído por um míssil supersônico russo. Supersônico não, hipersônico, né? Então, portanto, essa é uma notícia que saiu em alguns veículos aí alternativos. Ela não via nenhum pronunciamento oficial, nem de Moscou, nem de Kiev, a respeito disso, mas eu vi em vários veículos da mídia alternativa, agora à tarde, essa informação. Se isso foi confirmado, né, foram franceses, soldados poloneses, soldados britânicos e, principalmente, claro, soldados da própria Ucrânia, né, que estavam sendo treinados ali na região de Lviv, na fronteira ali com a Polônia, na chamada Galícia ucraniana, né, que já pertenceu ali ao Império Austro-Húngaro. Inclusive, eu descobri que eu tenho ancestrais que vêm daquela região. Só não vou contar o sobrenome aqui, que vocês vão tirar sarro. Pode contar. Chelensky. Zelensky. Não tem nada a ver com o outro. FC Chelensky. Falar, não. Só falta eu ser parente do homem. Mas, enfim, de qualquer todos nós temos parentes que gostaríamos de ter, né? Mas é da vida. Pois é. Mas, olha, Joaquim, a situação da Rússia, ela é a seguinte. Agora, deixa eu só falar o seguinte: confirmada essa notícia, é uma grande novidade, porque esse míssil hipersônico nunca foi, ele foi testado, né? Que é o Satan 2, não é isso? Não é o Satan 2, não. Não, é o. Deixa eu lembrar aqui o nome dele, eu tenho aqui anotado, é o míssil. Peraí. É o K alguma coisa. Enfim, mas é um míssil hipersônico. O Satan 2, ele é um míssil nuclear, termonuclear. Então, não é a mesma coisa. Né? Então, esse míssil, na verdade, ele já foi testado em algumas ocasiões, mas seria muito simbólico ele derrubar todos esses 300 soldados aí da coalizão da OTAN, né, e da própria Ucrânia no território. Então, realmente isso é marcante, se essa notícia se confirmar. Tá certo. E de você, quando a tua atividade agora na Rússia foi qual? Quando você foi agora? Lembrar que o Thomas Moreira foi presidente. Não, na verdade foi o seguinte. Da Juventude do BRICS, só para lembrar. Então, é que eu fui da Juventude do BRICS. Participou disso há muito tempo, né? Há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás eu tive lá com o turbante da Palestina, né? Denunciando o genocídio que estava acontecendo naquela época. Gaza estava sob bombardeio 10 anos atrás lá, né, quando eu estive lá como Juventude do BRICS. Então, é interessante que tem uma geração nova que está continuando o meu trabalho que eu comecei. Né? Então, tem uma turminha aí muito boa aí, né, que o Henrique, inclusive, que está fazendo mestrado lá em São Petersburgo, tem representado muito bem a juventude brasileira lá. E tem toda uma turma aí que foi recentemente ali, que teve o Festival da Juventude. Então, eu fico feliz que as sementes que a gente plantou, elas estão florescendo. Existe uma nova geração. Eu não posso mais falar que eu sou da Juventude dos BRICS com essas barbas brancas aqui, né? Então... Mas então foi um evento para encontro de vocês, é isso? Não? Não, foi os 10 anos. Os 10 anos. Não, é muito importante, porque quando o BRICS nós sabemos que hoje é uma referência, é um marco de uma mudança geopolítica, né? Da inauguração do mundo multipolar, e quando surgiu, é importante todos que começaram esse processo, e você começou esse processo. Né? Eu tive na Rússia várias vezes, né? Tive em Moscou, tive em Ufá, tive em Barnaul, né? E é interessante que o Ufá tem um fato curioso, que a delegação oficial era liderada pela Dilma, a delegação do Brasil, era Dilma, o Zuma da África do Sul, eu acho que da China já era o Xi Jinping ou era o Hu Jintao ainda, não lembro, eu acho que era o Xi Jinping já.
não tenho certeza. Mas era o Putin pela Rússia, né? E na época era da Índia, não era o. Não estou lembrado agora do presidente da Índia, né? Era o Narendra, acho que Narendra Modi, né? Enfim, não lembro agora exatamente. De qualquer forma, eles sentaram ali, porque eles eram os líderes das delegações, e aí saiu as delegações e entrou da juventude. E como eu representava a liderança da juventude brasileira, sentei na mesma cadeira da Dilma. E tem esses vídeos no YouTube, estão tudo em russo, eu sendo entrevistado, né? O pessoal me perguntou o que eu achava das possibilidades de parceria do Brasil com a Rússia na área de petróleo. Eu falei, olha, o Brasil tem a Petrobras é uma empresa incrível que podia... Só que aí eles transformaram aquilo como se eu tivesse algum poder de decisão. Não, ali era encontro de juventude. Quem manda era a Dilma, ela que sentou na cadeira. Só que aí é mais fácil entrevistar a juventude do que os oficiais, e aí passei por autoridade sem ser. Não, era presidente da juventude. Eu vou ter que encerrar, Thomas. Agora eu quero só ler o comentário aqui do meu amigo João Pedro, falando para você, olha, fala para o professor Thomas, João Pedro, que é o nosso desenhista oficial, sobre as novidades que nas últimas semanas ele hoje tem fãs, amigos, e ele se aproxima de figuras importantes e poderosas da China, é verdade, da Turquia e Oriente Médio. E ele disse, olha, e é verdade, estou indo cada vez mais longe, começar a fazer artes e me aproximar de figuras importantes, pessoas de vários outros países do mundo. Inclusive, estou pensando em fazer uma arte de lembrança para o presidente do Egito e também para o presidente dos Emirados Árabes Unidos. Eu passo, então, com esse comentário, eu encerro, até digo, será que é uma boa fazer um desenho do presidente do Egito? Não? Olha, eu tenho uma posição sobre o Egito, que eu não me meto na política interna do Egito. Eu tenho um grande respeito pelo Egito. Eu acho que o Egito tem uma política de antiguidades que me interessa muito, né? Então, eu critico os Estados Unidos, critico Israel, critico os países colonialistas, mas eu não dou opinião sobre a política interna do Egito. Eu considero todos os egípcios meus amigos, independente do governo que esteja lá, eu quero estar bem com eles. Então, se ele quiser fazer uma imagem, eu posso até ajudar pelos canais que eu tenho lá a tentar fazer essa imagem chegar no presidente. Né? Então, seria uma honra. Eu quero dizer que a minha ligação com o Egito é muito mais pelo Ministério das Antiguidades, que é por eu trabalhar na área de arqueologia. E quem chegou até o fim, convido aí com a gente, né, para as expedições arqueológicas no Egito, com o Farol de Alexandria. Então siga o canal Farol de Alexandria no YouTube, no Instagram, no Facebook, e também o professor Thomas de Toledo, que assim que eu tiver condições, eu vou retomar ali os vídeos de análise geopolítica. Por enquanto, de vez em quando o Joaquim me chama aqui, eu comento e depois Ótimo. eu faço as edições e ponho lá. Quando é que vai ser a próxima expedição arqueológica para o Egito? Janeiro. Janeiro nós temos uma expedição arqueológica para o Egito que vai ser de norte a sul e de leste a oeste. Vai ser a maior que a gente fez até agora. Nós vamos incluir vários sítios arqueológicos que, assim, inexplorados, desconhecidos do público brasileiro. Não tem nenhuma agência turística que leva. Vamos levar para a capital antiga do Egito, Tanis, para a capital de Bubastis, onde tinha o culto à deusa Gata. Não existe ninguém que vá para esses lugares. Para a Vila dos Construtores das Pirâmides do Egito, nós vamos levar o pessoal para a piscina de Cleópatra no oásis de Siwa, vamos por meio do deserto do Saara, né? Então vocês vão ter uma oportunidade de conhecer lugares inéditos. E vamos também levar o pessoal para o Sinai. Que bacana. E quantos dias dura essa expedição? A de janeiro? A gente fez essa vai ser em 2 etapas, né? Então, quem tiver com tempo pode ir só 20 dias, quem tiver sem tempo. Quem tiver com mais tempo pode fazer o adicional, que são mais 7 dias, que a gente vai incluir o Sinai, o norte ali do Egito, os oásis, esses lugares que eu citei. Mas a de 20 dias, a gente vai de norte a sul, de Alexandria até Abu Simbel, que fica na fronteira com o Sudão. Né? Com um cruzeiro pelo Rio Nilo, conhecendo lugares inéditos. A impressão que eu tenho quando você fala do Egito é justamente quando você entende o que foi o Império, né, egípcio, você acaba entendendo os dias de hoje, né? E acaba entendendo até como é que esses impérios caem.
a ascendência, porque não Exato. teve nada o império mais poderoso do que foi o Egito, né, na história da humanidade. Na sua época foi, porque o que acontece? Depois do Egito, nós tivemos o. Na verdade, assim, o que acontece? O Egito ele foi o primeiro estado territorial e ele já tinha o ideal imperialista ali no seu nascedouro. Mas a gente teve o Império Acádio, né, de Sargão, depois nós tivemos ali o Império Assírio, e o Egito ele vai se tornar um império no período do Reino Novo, ali com Tutmose III, Ramsés II, com até Ramsés III, né? Ramsés III já vai para a defensiva, né? Ele é o cara que protege o Egito dos invasores, então ele é o último grande faraó desse ciclo. E é o tema da minha tese de doutorado, né? A queda do Antigo Egito enquanto império, né? Então, esse é o tema. Então, o João Pedro está dizendo obrigado de coração para o seu Thomas, conto com a sua ajuda, eu vou fazer uma arte para o presidente do Egito, como lembrança maravilhosa da mãe dele, que faleceu em 2015. Então, depois eu passo o contato de vocês, tá bom? Posso Será um prazer, João Pedro. Se você puder, quem sabe você vai com a gente na expedição e entrega isso pessoalmente. Vai ser uma honra ter você conosco. Tá ótimo, tá aqui, muito bacana, obrigado mais uma vez, seu Thomas, e você tem que estar sempre aqui, é que você viajou bastante agora, então não deu. Mas, me chama que a gente vem. Eu acho bacana. E olha, para seguir o professor Thomas é o Farol de Alexandria. Isso tem um site, né? E tem o site também, bem lembrado. Rede social. Exatamente. Isso. Então tá ótimo. Thomas, é isso, né? Obrigado, viu? Boa noite para você. Obrigado a todas vocês que desejaram um feliz aniversário. Realmente estou até. Feliz aniversário, Joaquim. Agora celebra. Eu vou celebrar. Já coloquei minha camisa de festa aqui, já vou celebrar daqui a pouco.